Com a intercessão da Virgem Maria, vamos para mais um Puxando Conversa, com o tema Família e Superação dos Vícios. Boa noite, telespectadores. Boa noite, nossos convidados. Prazer, sou Eduardo Matheus. Sou Rodrigo. Sou Matheus. Valmir. Meu nome é Ângela. E agora é hora de puxar a conversa. Você, Matheus? Ângela e Valmir, fala um pouco como foi a infância e a adolescência de vocês. Bom, a minha infância, ela foi assim, meu pai, eu vim de uma criação muito rígida. Meu pai era aquele tipo de ditador que não gostava nem que eu usasse calça comprida, muito menos um short. Morei na roça até os 7 anos, a partir dos 7 anos a gente veio para a cidade. Então, eu nunca tive assim, a primeira boneca que eu tive foi um boneco de borracha que um primo meu achou na rua lá em São Paulo. Então, meus pais não tinham essa preocupação que hoje os pais têm de estar dando um brinquedo, celular muito menos, apesar que a minha idade, eu devo ter o triplo da idade de vocês. Então, a minha realidade era bem diferente. Nossos brinquedos era brincar de cirquinho, aqui na palha de arroz, a gente vinha na palha de arroz buscar palha de arroz para fazer nosso cirquinho, fazer comidinha na horta, nossa horta era muito grande. Meu pai, na época, ele comprou uma quadra de 11 lotes, então a gente tinha espaço para brincar, era fazer comidinha assim, entre as bananeiras. Então, eram brincadeiras que hoje a gente não se vê mais. Então, era uma coisa bem inocente. Brincar de cair no poço, que hoje não pode, né? Brincar de garrafão, brincar de rolimã. Então, era esses tipos de brincadeira da minha época, que hoje a gente não vê, né? Quase a gente não tem. Foi mais ou menos assim, até os 15 anos. Minha infância foi bem diferente. Eu vim de uma família bem humilde. No caso, a gente ganhava os brinquedos, né? Eu tinha uma tia de São Paulo que sempre trazia, tia Cida, né? E era assim, uma coisa muito amoroso entre nós, as famílias, que eu tive um pai por problema de álcool, né? Que infelizmente não estava presente, então eu fui criado pela mãe, que é mãe e pai ao mesmo tempo. E ela trabalhava e eu era, na verdade, criado pela minha avó. E a minha avó, a Candinha, né, foi criada assim, com muito êxodo. Me tratava muito bem, né, me ensinou a rezar no livrinho da antiga Nossa Senhora Aparecida, aquele antigo livro que tinha. Eu aprendi a rezar o terço com ela, né. Então, quando ela veio a falecer, eu senti muito, com 8 anos de idade, 8 para 9 anos. E dali para frente foi quando eu comecei a querer ajudar dentro de casa, né. Eu fui vender picolé para poder ajudar minha mãe, comprar roupa para nós. Então foi uma infância assim, muito dura, muito judiada, mas muito feliz ao mesmo tempo. Brigava um pouquinho com minhas irmãs, mas eu era sempre mais velho, né? Eu sempre fui mais velho, então eu sempre gostava muito de tentar ajudar. Mas na medida que eu fui crescendo e vendo aquela família que foi um pouco desestruturada, né? Então eu tive alguns momentos na minha infância bem drásticos. São algumas pessoas que eu vivi, que eu lembro até hoje delas, que fazem falta para a minha vida até hoje, né, assim. Mesmo meu pai com alcoolismo, que morreu aos 41 anos, ele me fez falta, né, durante a adolescência. E assim, foi muito feliz ao mesmo tempo pelo que eu vivi, né, igual a Zé falou. Tinha as brincadeiras, que a gente não tinha celular, né? E diferentemente da educação dela, eu já gostava de brincar de cirquinho e de doutor, né? Não tinha como ser diferente, porque a cabeça já era um pouco mais, assim, mais querendo algo mais, né, da vida. Eu já mais malicioso, isso, mais maliciosa. Então eu vim aos 13 anos, já comecei com uma vida, como se diz, de adolescente, né? Que meio revoltado, porque nasci pobre e a família era muito humilde, mas éramos muito felizes, né? Mas tínhamos os nossos problemas. Mas graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela minha mãe, né? Que hoje está passando por algumas dificuldades de saúde. Mas meu irmão mais novo, o Matheus, a Márcia, que é no meio. Então a gente
tinha muitas vezes atrito, mas por falta das coisas, sabe? Então era feliz, ao mesmo tempo tinha que ter muita união ao mesmo tempo. Porque isso foi fez com que a nossa família se sobressaísse. Começamos a viver uma vida mais digna, né? Porque antigamente era tudo muito humilde demais. Para não falar da pobreza, né? Bem da pobreza. Mas graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pela família que eu tive com infância e até hoje, né? A gente tem os nossos defeitos, mas é uma família muito positiva na minha vida, me ajudaram muito, né? Me ajudam até hoje. A partir de agora que a gente falou um pouco, vocês falaram um pouco de cada um, agora eu queria saber como que vocês se conheceram, como que é a história de vocês até o casado. A gente se conheceu no antigo casarão, não sei se vocês conheceram aqui o casarão. Foi numa noite que eu tinha ido num casamento de um primo e decidi descer lá embaixo. Então, eu gostava de ir no casarão para dançar. E foi lá que a gente se conheceu. Assim, como eu falei para a Tânia agora há pouco, diante da sociedade, Valmir e Ângela, como casal, não era para existir, entendeu? Porque eu conheci ele, eu tinha 24 anos. Ele tinha 18, um moleque. E eu não tinha noção de nada. Por exemplo, eu não sabia que o Valmir tinha problema com droga. Eu fui descobrir isso depois de casada com 20. Sim, quando eu descobri que ele tinha problema com droga, a minha filha já tinha mais ou menos 5 anos. Quer dizer, eu tinha uns 30 mais ou menos. Então, para mim, foi muito difícil. A sociedade inteira sabia que o Valmir tinha problema com droga. A minha família descobriu, só que ninguém tinha coragem de chegar para mim e abrir o jogo. Desse casamento a gente tem uma filha, que hoje ela tem 25 anos. Ela nasceu surda. Eu, assim, lutei muito para conseguir um implante coclear para ela. Na época, quando eu descobri que ela era surda, eu ainda fui obrigada a ouvir que a minha filha era surda devido ao problema com droga dele. Porque quando eu descobri que o Valmir tinha problema com droga, ele já estava usando crack. Vocês sabem que o crack é uma droga pesada que vicia muito rápido, o efeito dela é muito rápido, então quanto mais a pessoa usa, o efeito passa, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, entendeu? Mas depois do crack já tem outra mais pesada ainda, que é o K9. Mas para mim foi muito difícil, porque eu não tinha noção nenhuma do que eu ia enfrentar, né? Aí quando eu descobri que ele tinha problema com droga, eu falei para ele: você escolhe, ou você se trata, ou a gente separa. Então, desde então, é uma luta. Eu, por exemplo, não tenho problema com droga, nem com álcool. Eu bebi álcool socialmente. Quando eu descobri que ele tem problema com droga, eu parei. Eu tenho muito mais tempo limpo do que o próprio Valmir. Verdade. Entendeu? Então, nosso casamento foi muito turbulento. No início, ele brincou de recuperação. A única opção que a gente tinha era o NA, Narcóticos Anônimos, né? Que funcionava lá na pracinha perto da Massa Macia, antiga Massa Macia. Então, eu aprendi a lidar com esses problemas com muito sofrimento. Sozinha, eu não podia contar com a minha família, não podia me abrir com ninguém. Eu vivi noites de horror, eu e minha filha. A minha filha, por exemplo, não sei se pelo fato dela ser surda, eu consegui proteger ela desse lado podre do Valmir, vamos dizer assim, até os 15 anos. A
partir dos 15 anos, ele mesmo através de uma atitude, vamos dizer assim, de fraqueza, ela viu ele tentando se suicidar numa dessas, sabe, essas lavas que tem. A menina chegou em casa e viu ele com a corda, querendo um fio, né, na época. Isso deixou sequelas muito grandes nela. Ela tem uma depressão desde os 15 anos. Eu não me dei conta de que essa cena que ela viu pudesse prejudicar ela tanto igual prejudicou. Hoje ela se trata de uma depressão, mas ela, por ser uma pessoa assim, de muita fé, ela abandonou os remédios e está tentando assim, superar essa depressão sozinha, somente com a fé que ela tem em Deus, em Jeová, né? Então, é uma das sequelas do uso de droga, uma das. Eu me incuso um pouco por isso. A partir de qual fase da vida vocês começam a aprofundar mais na espiritualidade? E como é e está sendo essa caminhada na vida de vocês? A partir desse momento que ela começou a descobrir o meu uso de droga, eu comecei a... Ela pediu para me decidir o que eu queria. Eu pedi ajuda, né? Engoli um pouco o meu orgulho, sem pensar, porque eu sabia que eu tinha um problema, já fazia muitos anos eu vivi uma vida dupla, né? E é muito ruim se viver uma vida dupla. Hoje eu vejo isso como totalmente desleixo daquela vida que eu vivia com a vida que eu vivo hoje, graças a Deus. Então, assim, foi uma decisão muito... Para mim, teve que ser radical. Eu tive que parar de usar drogas, engoli o meu orgulho e enxerguei que eu tinha uma família para cuidar. Foi quando eu desci do pedestal de quem usa droga, de quem está começando a usar droga, de quem infelizmente não aceita ajuda. Eu era tudo assim, eu era arrogante, prepotente, não aceitava, eu sabia que uma hora o dia que eu quisesse eu ia parar. O dia que eu falava, não, vou parar, mas eu não mexer. Mentira, isso é tudo mentira, isso é balela, isso vai pro terra. Se você não pedir ajuda, se você não aceitar essa ajuda da própria família ou dos entes queridos que estão em volta de você, você nunca vai sair disso. E você nunca vai conseguir enxergar a realidade, se vendo no espelho, como se um usuário de droga. Eu não me enxergava como usuário. Eu não me enxergava como uma pessoa que estava destruindo a minha família, que tinha uma família para cuidar, tinha uma mãe que preocupava comigo, tinha uns irmãos. A sociedade inteira que me conhecia sabia que sem a droga era uma pessoa e com a droga era totalmente outra. Então foi muito difícil, ao mesmo tempo foi fácil decidir qual lado que eu queria. E hoje eu estou aqui para contar essa história, que vale a pena engolir um pouco do orgulho que a gente tem, de usuário, mesmo começando a usar a droga. Quando você começa a usar a droga, você acha que amanhã ou depois, ou qualquer final de semana, você vai deixar de usar. E não é. A droga, infelizmente, ela sempre vai te perpetuar como a primeira coisa que você vai pensar quando você sair de casa. Se você for combatente com adicção diz, a doença, né? Se você for combativo com essa doença, você vai achar que uma hora ou outra você vai parar, mas você nunca vai conseguir enxergar isso. Então, o que acontece? Quando eu enxerguei que eu precisava de ajuda, eu pedi para que ela me perdoasse tudo aquilo que eu tinha feito e começasse a fazer. Eu tive muita dor de cabeça comigo mesmo para aceitar isso no começo. Então foi dentro da Irmandade de Narcosamento que eu conheço e agradeço até hoje por ter sido lá, porque eu comecei lá no Narcosamento uma caminhada para a vida, uma caminhada de vida, na verdade. Com muito sofrimento, com muito auto-engano. Eu tive que passar por um processo de mentalidade mesmo, que eu tinha que ser uma pessoa diferente, eu tinha que me pegar mais com Deus, mas eu não conseguia achar esse motivo, mesmo tendo uma filha
um problema de audição, mesmo sendo uma mulher trabalhadeira, digna, fazia de tudo para me ajudar. Eu não conseguia enxergar isso, eu não conseguia mesmo, assim, de maneira espontânea, tudo comigo era mais difícil. Eu achava que eu não ia conseguir, né? E quando eu comecei a enxergar um pouco mais a minha realidade, eu comecei a me dedicar mais. Então, quando eu comecei a pegar mais com Deus, comecei a orar mais, eu aprendi um pouquinho, né, das orações que ela ia no grupo de orações. Eu me lembro muito bem do dia que eu fui lá em Três Corações, daqueles eventos que tem Três Corações, do dia de Pentecostes. Eu me lembro muito bem, não consigo esquecer isso. A pessoa que estava lá na frente, depois eu não vi ela mais, ela pegou o microfone e me falou, ele falou assim, essa pessoa está chegando agora aí, falou assim, a distância que eu vi, né? Então, você pode pegar o teu maço de cigarro e jogar fora, você não vai precisar dele. Naquele mesmo instante eu fiz isso, eu vi ela nem vi, eu peguei o maço de cigarro e joguei no lixo. Dali eu fiquei sem fumar, eu não fumei mais. Daí eu comecei a ter essa esperança de que Deus, parece que eu vi um povo fumando e eu não conseguia sentir o cheiro do cigarro. Então acho que era Deus já usando daquele momento para que me desse essa graça. E até hoje, às vezes, quando eu vejo pessoa fumando, eu não sinto cheiro de cigarro, é impressionante comigo. Né? E apesar que às vezes ainda dá vontade, quando bebe um cafezinho, né? Tem gente que fala, eu não tenho essa vontade, graças a Deus. Então eu acho que foi um dos milagres da minha vida. E foram outros milagres que veio acontecendo, né? Conforme a Ângela falou, e foi com a vivência dessa procura, sempre de estar procurando Deus na nossa vida, mesmo com olhares desconfiados, né? Eu ainda vim acreditando que eu ia conseguir, estou conseguindo aos poucos, né? Reverter uma situação de vida que estava, como a gente falou, uma vida podre. Eu tinha 2 vidas e ninguém merece viver o que eu vivia. Era uma vida simplesmente insuportável. A droga te tira o prazer de tudo, apesar que ela te der só alegria por alguns instantes. E principalmente o crack, né? O crack, quando você começa a usar o crack, ele te deixa numa paranoia tão grande que você esquece de tudo, você só pensa naquilo. Né? E quando Deus te age na tua vida, começa a te pôr um pouco mais de compreensão da tua própria existência, ele começa a te mostrar. Quando eu comecei a enxergar um pouco mais a minha esposa, o que ela fazia por mim, minha filha, essa decisão que eu tive, por exemplo, quando ela teve esse problema já com 15 anos, eu tive uma caminhada bem, foi durante Contando assim, gente, dá a impressão de que foi uma coisa assim, rápida, não foi. Do início da recuperação do Valmir até hoje, no início ficava 3 meses limpo, recaía, mais 4 meses limpo, recaía. Ele passou por 2 internações, entendeu? Enquanto ele não enxergou que esse problema dele era uma doença, e essa doença ela é progressiva, incurável e fatal. Depois de 6 anos e 9 meses dentro da igreja que eu ele ficou, aí ele se internou a primeira vez, voltou da internação, ele teve uma recaída. Depois dessa recaída ele firmou, ficou 7 anos limpo. Mas o Valmir, nesses 7 anos limpo, gente, é complicado. É só quem vive mesmo. Nesses 7 anos limpo, ele só ficou sem usar droga. Porque quando você acha que o único problema da pessoa é a droga. Mas quando a pessoa consegue ficar sem o uso da droga, você começa a enxergar que não era o único problema que a pessoa tem. Às vezes, os defeitos de caráter dela, é mais difícil dela se libertar deles do que da própria droga. Porque o Valmir já cometeu muitas insanidades comigo de cara limpa, sem droga na mente, entendeu? Inclusive, não tem vergonha nenhuma de falar, traição. O Valmir me traiu sem usar droga dentro da igreja. Então, eu andava na rua antes de entender que eu não tenho culpa do problema dele com droga, porque eu nunca pus droga na mão dele. Até eu entender isso e entender que a gente vive só por hoje, foi muito
foi muito difícil para mim. Eu andava na rua de cabeça baixa, me sentindo culpada das insanidades dele. Hoje não. Hoje eu entendo que eu não tenho culpa disso. Eu ando com a minha cabeça erguida, independente do que ele vá aprontar comigo. Entendeu? E isso foi o quê? Foi mais de 20 anos para a gente chegar, para mim ter esse conhecimento melhor da doença e entender que eu não tenho culpa nisso. Entendeu? Às vezes eu costumo falar para ele, será que o meu erro foi querer ajudar? Né? Porque eu tive que deixar de viver a minha vida para viver em função dele e da doença dele. Hoje não, eu não tenho vida própria, eu vivo em função da minha mãe, né, que tem 81 anos, eu tenho a minha filha, que eu tenho que estar sempre dando suporte para ela, tenho o Nicolas, que é um garoto de 8 anos, que a gente ajuda a cuidar, e ele em termos, porque com essa maturidade que eu tenho hoje, então quer dizer, se amanhã ele resolver usar droga, vai usar a droga dele, só que eu não tenho estrutura para aguentar recaída mais, porque de cada recaída que o Valmir tinha, gente, vocês não têm noção, né? O tanto que eu sofria. Teve uma noite que ele recaiu, estava uma chuva, mas uma chuva. Eu e a Ana Clara dentro de casa, a luz acabou, e a nossa casa que a gente morava tinha umas goteiras, então começou a goteirar em cima da nossa cama, eu arredava a cama para lá, arredava a cama para lá. Aí, no meio daquele temporal, o Valmir me chega igual um pinto molhado. Eu fiquei assim com tanta raiva na hora que eu fiz ele tomar banho na água gelada, porque já não tinha luz mesmo. Mas isso foi um dos momentos. Outro período que a gente sofreu muito foi quando o Valmir foi descoberto, na verdade, né? E foi aí, nesse momento em que teve, por causa, chegou no ponto da traição. Eu fui pressionado, né? Eu não posso entrar, entre aspas, nesse capítulo, porque é muito a fundo, porque é um assunto do meu passado, o qual eu não posso expor, porque é uma coisa que eu acho que vocês conhecem bem, o que é o mundo da droga. Então, esse assunto eu prefiro não comentar sobre ele. Mas foi um momento no qual eu fiquei totalmente desequilibrado, né? E quando eu realmente fui julgado e livre, eu fiz a besteira de arrumar uma outra pessoa e achando que estava, né, um desvio de conduta totalmente, em vez de ser grato a ela, né? Até aproveito isso hoje, que eu não te pedi perdão, porque há muitos anos eu não falo isso, muitos anos mesmo que eu não peço perdão para ela, porque assim, são coisas que eu sei que eu machuquei realmente, de verdade. E não era momento, naquele momento, que era a pessoa que estava do meu lado, que estava com os meus companheiros dentro já da pastoral. Engraçado, gente, só um detalhe. Nessa época que o Valmir me traiu, ele subestimava tanto as pessoas, inclusive a Ana Clara, por ela ser surda, que a Ana Clara, ela descobriu muito antes de mim que o Valmir estava me traindo. Por quê? O Valmir deixava o telefone dele assim, achava que a menina não lia, né? Ela lia as mensagens dos dois. Então, e ela não me falou. Ela foi me falar que já sabia da traição depois que tudo veio à tona, sabe? Então, por isso que eu sou fã da minha filha, sabe? Mas foi superado, não espero isso tenha sido superado, por mim, pelo menos isso. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão para Deus e para si mesmo. Porque se eu for ficar carregando essa culpa do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, e sempre olhando para trás, a minha vida não vai andar. Hoje, graças a Deus, a minha vida andou. A gente tem uma vida, a gente tem uma rede social, eu tenho trabalho, eu tenho conhecido na cidade, tudo, graças a Deus, eu agradeço as pessoas que convivem comigo. E hoje, às vezes, eu sirvo, não de espelho, né? A gente não fala espelho, nem de exemplo, mas eu quero que a minha caminhada sirva para outras pessoas para não fazer os mesmos erros, não ficar cometendo os mesmos erros. Porque foi muito duro eu chegar onde eu cheguei hoje. Né? Eu agradeço aí a vocês que estão fazendo
essa entrevista com a gente, porque é uma oportunidade única, porque vale a pena a gente viver uma vida digna, limpa, sem droga, sabe, sem pecado. Hoje, graças a Deus, a gente consegue comungar, eu comungo hoje dentro da igreja, ela também, a gente ficou um tempo sem fazer isso, justamente para não ofender, né? Acho que principalmente a Deus, porque se eu continuasse sendo a mesma pessoa de caráter indefinido, eu não teria coragem de estar aqui hoje com vocês. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, a ela principalmente, a minha família, a minha filha, né, que eu também devo um perdão, mas eu já falei isso com ela e eu tenho muito arrependimento, acho que é o único arrependimento da minha vida foi de ter tentado tirar a minha própria vida, porque ela foi a primeira pessoa que chegou. E eu não estava esperando ninguém, eu queria realmente tirar a minha vida. Infelizmente, assim, a droga estava me proporcionando só isso. É o desespero, a dor. Então, as pessoas que estão hoje, por exemplo, nos vendo, não desista nunca de ser alguém na vida, queira realmente sair dessa situação, porque é muito triste, né? É muito pesado, né? Às vezes eu ainda carrego essa culpa, mas eu sempre estou entregando ela para que Deus tire do meu coração, tire da minha mente, porque não é fácil a gente aceitar tudo que a gente fez, por exemplo, que a Rosana falou, que tudo que eu fiz de errado na vida, eu sei que ela também tenta superar isso, e a gente tenta superar um ajudando o outro, porque não foi fácil, que Deus uniu, por exemplo, eu mesmo tentei separar. E hoje a gente estamos juntos, com o propósito de estar ajudando o próximo, justamente com a pastoral da sobriedade. E é isso, a história é aquela que, infelizmente, eu sou algoz de quase tudo, de toda a nossa história. Era uma pessoa que podia estar muito bem vivendo uma outra vida, né, totalmente diferente, e eu, com a minha vida, com o meu uso de droga, infelizmente, tive que fazer com que ela passasse por isso, mas ela continuou sempre firme do meu lado, né, e está até hoje, graças a Deus, desconfiado um pouquinho, né, normal. Mas eu aceito isso, porque foi a própria pessoa, eu mesmo, eu já me aceitei nessa condição, porque eu sei o quanto é pesado para ela. Né? Então a gente tem que ter essa honradez, essa dignidade de aceitar. Às vezes a gente erra, né? A gente pede perdão para Deus. A gente sempre. Quase todo dia, mas é uma hora. E quando a gente consegue enxergar e pelo menos se perdoar e pedir perdão, a gente consegue continuar vivendo uma vida mais digna. Né? E assim, tomara que pessoas, né, que estejam hoje nos vendo, consigam também trilhar um caminho mais de luz, de esperança, né, de ter mais essa fé, porque ela fala que ela é pouco em fé. Ela é fraca de fé. Eu acho que não, muito pelo contrário. Ela foi muito forte, ela foi muito insistente. Se ela não tivesse insistido, eu acho que eu não teria conseguido, né, pela falta de realmente ter essa fé, de ter que querer essa mudança na minha vida. Dentre todas essas dificuldades que vocês passaram, você citou a pastoral da sobriedade, eu queria que vocês falassem um pouco dela pra gente. Bom, a pastoral da sobriedade, para mim, é a menina dos meus olhos, porque há quase 11 anos atrás, o Padre João, a gente teve o privilégio, né, de ser convidado para fazer um curso de capacitação em Varginha, para nos tornar agentes da pastoral da sobriedade. Então a gente foi com 4 pessoas, o Valmir, eu, o Edelcio e o Reinaldo, marido da Débora. Então a gente fez o curso, a gente ficou 3 meses lá no centro pastoral, nos reunindo toda semana, vivenciando cada passo, que são 12 passos, né? A pastoral de sobriedade, ela tem o grupo de autoajuda que é composto por 12 passos. Então cada semana a gente vivencia cada passo. Esse, por exemplo, essa semana a gente está vivenciando reparar, né? Mas, então, a pastoral de sobriedade como diz o nosso companheiro lá, o seu Antônio, é a família pastoral. Então, eu tenho um carinho muito especial por todos que estão lá,
Porque no momento mais difícil da minha vida, foi com eles que eu pude contar, sabe? A gente passando por esse momento difícil que a gente passou, eu vi a morte, vivi, né? Um momento de morte durante muito tempo. O Valmir saía de casa, eu não sabia se ele ia voltar vivo ou morto, entendeu? Passei noites e noites esperando só uma notícia ruim. E graças a Deus eu pude contar com a família pastoral da Sobriedade. Eu me afastei por um tempo, por motivos particulares, me fez muita falta, mas graças a Deus eu estou de volta, sabe? Me deram uma responsabilidade maior, mas como eu estava falando, eu estou me sentindo um pouco frustrada, porque como coordenadora da Pastoral de Sobriedade, eu queria fazer mais, eu queria divulgar a Pastoral de Sobriedade, eu queria arrumar uma forma de divulgar, não ficar ali só no nosso grupo de autoajuda, nas terças-feiras, às 8 horas da noite, nas nossas visitas nas fazendinhas, entendeu? Eu queria algo a mais, só que o momento que eu estou vivendo hoje, em casa, não me permite isso, porque eu tenho uma mãe de 81 anos, que eu não posso deixá-la sozinha. Por exemplo, para vir aqui hoje eu tive que deixar alguém com ela, entendeu? Então isso está me deixando um pouco frustrada, mas eu acredito que no momento certo a gente vai conseguir, assim, uma forma de fazer com que a Pastoral de Sobriedade seja conhecida, que o nosso grupo de ajuda seja, assim, tem uma divulgação para atrair pessoas, porque falar que... Já temos bastante gente. Falar que que precisa demais. a nossa sala hoje em A gente dia... quer ajudar mais. Ela normalmente é 15, 16 pessoas participando, mas já teve a 40, a 35, entendeu? Isso não quer dizer que o problema da droga amenizou, muito pelo contrário. Aquela sala era para estar cheia, mas eu acredito que a gente vai conseguir, sabe? É isso, mas é um grupo que não é somente para quem tem problema com droga, é para todo ser humano em si, independente do pecado em si, do familiar. Na verdade, são para pecadores, igual Sim. eu. E para participar é só o dia de terça-feira às 8 ir lá? Toda terça-feira no Centro Pastoral, a gente está lá. Pode ser Feriado, Natal. Sexta-feira da A Paixão. reunião tem que acontecer. Ela existe. Entendeu? Toda Ela terça-feira. acontece. Mas É. pode ser feriado, se fosse na sexta-feira, se fosse sexta-feira da Paixão, a reunião aconteceria. A única coisa que a gente faz, às vezes, é mudar de horário, para não atrapalhar, né, com as atividades da igreja. Mas a reunião acontece. E a Pastoral de Sobriedade no Brasil todo. Tem certos lugares que ela já existe há mais tempo. Na verdade, a idade da Pastoral de Sobriedade é 25 anos. Aqui em Boa Esperança é 11 anos. Vai fazer 11 anos. Mas que ela existe há 25 anos. O que a pastoral não sabe? A pastoral, para mim, foi o ponto X, né? Foi onde eu descobri a minha espiritualidade, foi onde eu passei por aquele problema que o Córdano não quis citar, quando ela fala que eu saía de casa e eu só conseguia entregar a minha vida para Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo me abençoe e me traz de volta. Era o que eu pedi. E eu conseguia pensar na pastoral da sobriedade, que durante esse tempo, exclusivamente, eu não estava recaído. Eu não tive recaído. Eu estava, igual a gente falou, eu estava lúcido. Né? Eu estava lúcido. Foi quase 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses sob pressão psicológica, sabe? Sob pressão de tudo aquilo que vocês não queiram imaginar de ruim. Né? E nos últimos 4 meses eu fiz a besteira que eu fiz, que chateou e que foi explicado. Mas durante o tempo que eu fiquei internado, na minha última internação agora, que vai fazer 8 anos, novamente, graças a Deus, eu tive essa certeza que sem a pastoral de sobriedade eu não estaria aqui, na verdade. Acho que foi assim, mais uma passagem, Deus, né? Primeiro Deus, depois a esperança de ter uma nova oportunidade, de ter uma vida, uma sobrevida, né?
porque eu não sei se vocês sabem, quem enfrenta esse tipo de pessoas do qual eu enfrentei, geralmente não sobrevive. Né? Mas hoje cada um tem seus caminhos, né? Eu tenho o meu com a minha igreja, com a minha família, né? Os outros, Deus sabe o que pode ter acontecido. Mas não é fácil. A pastoral da sobriedade foi esse ponto de luz na minha vida. Né? Igual eu falei, eu sou membro de Narcóticos Anônimos também, nunca deixei de ser, mas eu sou agente da pastoral da sobriedade de coração, de corpo e alma. Hoje a pastoral da sobriedade fala mais alto na minha vida, né? E recomendo para quem não tem essa intimidade com a Igreja Católica, que procure Narcóticos Anônimos, porque também lá tem essa mesma espiritualidade, esse mesmo Deus, só que com um nome diferenciado, que lá é o poder superior, né? No qual quem entende a liturgia, entende a literatura deles, sabe aquilo do que eu estou falando. Então, e vale a pena também estar lutando para sair da droga, né? Porque a droga, infelizmente, eu lembro muito bem dessas palavras do Santo Padre João Paulo. A droga, o mal não se dá trégua. Então é o mesmo sentido, a droga não se dá trégua. A minha vida vai ser lutar para continuar limpo. Eu vou lutar, continuar sabendo dessa doença, que ela acho que é a pior das doenças que existe. Ela é eternamente, se eu não desfrutar amanhã, se eu sair aqui hoje, Rosiana já falou, se eu sair aqui hoje querer usar droga de novo, eu vou estar em pleno uso, como se tivesse parado ontem. Né? E já estou novamente aí, alguns 8 anos novamente limpo, graças à sobriedade. E essa doença, gente, ela é tão agressiva. Olha para vocês verem, o Valmir ficou 7 anos limpo, voltou a usar. Quer dizer, começou tudo de novo. A luta, porque o início da... São 16 anos, na verdade. O início da recuperação, ele é muito doloroso, tanto para o adicto, quanto para o familiar, porque eu me tornei uma doente. Vou contar só uma passagem para vocês terem ideia, sem falar nas sequelas, nas perdas, as sequelas emocionais que ficam. Teve uma época que o Valmir, igual eu falei no início, ele brincava de recuperação. Eu considero muito eu considero essa última internação para cá. Porque antes que ele levou mais a sério. A gente se separou, a gente ficou um tempo separado. O Valmir foi para o Magnólia, eu fiquei na casa dos meus pais. E na casa dos meus pais é um predinho. Então, ele, por várias vezes, o Valmir foi de madrugada, debaixo da minha janela, jogava pedrinha assim na veneziana. Até hoje, gente, se eu escutar um barulho de pedrinha batendo na veneziana, parece que eu volto lá atrás, sabe? De tanto que fica. Insanidades. Né? Aí ali ele jogava pedrinha, eu acordava. Eu era tão paranoica que eu já deixava R$20, R$10 separado para ficar mais fácil de eu pegar mais rápido e jogar o dinheiro, porque ele falava que fulano queria matar, ciclano queria matar, entendeu? Então ele me manipulava de uma forma tão grande que eu já jogava o dinheiro rapidinho para não acordar meus pais, ele ia embora. Dali a pouco ou no outro dia, mesma coisa. Então, pelo menos disso, gente, eu me libertei. O Valmir, ele pode até mentir para mim, mas vai ser muito difícil eu cair nas manipulações dele, sabe? Eu não digo que eu virei uma expert em lidar com adicto, porque eles são assim... Quando a gente fala adicto, é a pessoa que tem problema com droga, entendeu? A adicção é escravo dele. Se vocês procurarem no Google, por exemplo, a pessoa acaba se tornando um escravo da droga. Escravo. No início acha que tem um controle, quando eu quiser eu paro, quando se dá conta, gente, na verdade a pior droga que existe é o álcool, porque ele é a porta de entrada para as outras drogas. Cuidado com a idade, entendeu? principalmente, a idade não ajuda, quando você é mais novo.
O Valmir teve, assim, eu acredito que seja um milagre, porque o Valmir deixou tanto da droga, quanto do álcool, quanto do cigarro. Tudo. Entendeu? E tem gente que consegue deixar a droga e não consegue deixar o cigarro. Conheço muitas pessoas que não conseguem deixar o cigarro. E graças a Deus. E hoje em dia, se o Valmir voltar a fumar, eu tenho certeza que ele volta a usar droga. Porque uma coisa puxa a outra, assim, o álcool. Você começa com álcool, dali a pouco você já está na maconha, dali a pouco é cocaína, alguns se identificam com a cocaína, outros vem como diversão, né? entendeu? Começa sempre como diversão. Ela chega na tua vida como uma diversão. Vai ser só esse final de semana, vai ser só hoje, amanhã não vou precisar disso mais. E ali vai a diversão, vai se bloqueando. Ela vai se aparecendo cada vez mais. E os momentos que a droga te proporciona é que às vezes fica marcado. Mas são momentos que você tem que viver e aprender a não se conectar mais com ela. Porque quando você volta ao uso, você está dando continuação, você está plantando a doença na sua vida. Essa é a grande diferença. Então, hoje, eu falo para esses meninos que vocês estão entrevistando, não deixe isso entrar na sua vida. Não deixe de maneira alguma a droga chegar na sua vida e querer te mandar, querer fazer com que ela vai só te ludibriar, ela vai te deixar você mais espertão, mais destacado, mas ela vai te cobrar um preço. E esse preço ele é caro. É altíssimo. Depende da droga, né, Valmir? O crack qualquer não te droga. deixa despertão. O crack te mas aí leva... quando você chega no crack, é que você já está no último já da doença. Então, eu estou falando assim, pela idade de vocês, se vocês, por exemplo, for convidados a dar um tapinha, né, que é o famoso do chá, da maconha, né, todo aquele tipo de palavreado que a gente, às vezes, até eu particularmente, gosto de evitar, mas eu, né, sabia e sei o que está sendo falado. Então, muitas das vezes é uma coisa que momentânea, que vai te destacar, que vai te deixar ser legal, mas que vai te dar um preço. Eu costumo dizer que a droga te leva às alturas, só não te dá o paraquedas. Porque o dia que você cair, você vai arrebentar não só com você, com a sua vida, com a vida das pessoas que estão do teu lado. Então, é muito, muito duro, e vocês acabaram de ouvir, é muito difícil, e essas desconfianças, às vezes até hoje eu ainda pago esse preço, né? E eu tenho que aceitar isso, porque é assim que a minha vida é. Eu não consigo viver tranquilo, né? Porque Deus pôs no meu coração que eu preciso fazer algo agora pela minha vida, pela minha filha, pela minha mulher, né? Pela minha família, né? Que conta muito comigo hoje. E pelas pessoas que estão aí fora, que estão precisando de ajuda. Eu sempre eu tenho alguns afiliados, né? Tem um até que eu rezo, peço muito a Deus por ele, porque ele toma até benção de mim, mas ele não consegue ficar limpo. E eu tenho que aceitar isso, porque ele tem que querer parar. A pessoa que quer parar tem que buscar. Tem que realmente buscar a Deus, realmente se entregar, realmente aceitar a ajuda da família, dos amigos, dos irmãos. Para começo de conversa, amigo de verdade não vai te oferecer droga, hora nenhuma. Como estamos no mês de outubro, né? Mês de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe rainha protetora, gostaria de saber um pouquinho antes como é que foi esse processo da maternidade, né? Com certeza passa muita dificuldade, né? Mas gostaria de saber. Sim. A maternidade para mim foi uma escola, porque você ser mãe é maravilhoso. E eu descobri que ser mãe de uma deficiente auditiva, no início eu achei que eu não ia ter capacidade de educar uma criança surda. E hoje eu vejo, eu não sei, porque se a Ana Clara fosse ter o exemplo do pai dela, ela foi assim. Ela se exemplo de pai fosse interferir na vida da Ana Clara, hoje ela não seria a pessoa que ela é. Eu vejo ela como um exemplo. É uma adulta, hoje ela tem 25 anos, então muita coisa eu me espelho nela. A Ana Clara, ela detesta mentira. Ela é uma pessoa correta,
porque, igual eu falei, quando ela era mais novinha, eu tentei o implante coclear. O que é o implante coclear? Ele é colocado eletrodos assim, atrás da orelha dela, ela iria ter que puxar, colocar um papinho aqui, descer uma caixinha aqui na cintura, ela ouviria de um ouvido, som robotizado. Na época ela tinha 3 anos. Aí ela não passou. A gente foi em Bauru, foi em São Paulo, foi em Jaú. Então ela passava por várias consultas e eles chegaram à conclusão deles lá que por ser uma cirurgia muito cara, para ela não iria ter o resultado que eles esperavam que eles queriam que tivesse, né? Quer dizer, eles achavam que mesmo com o implante a Ana Clara não iria falar. E na verdade a Ana Clara, ela fala, só que é um som assim. Uma pessoa abençoada chegou para ela e falou que o som da voz dela era som de criança. Então ela bloqueou, então ela parou de falar. Hoje a Ana Clara só fala em Libras. Ela usa as mãos, em tudo. Eu com ela, a gente fala qualquer assunto. Ela fala. Qualquer assunto. Porque ela me conhece tão bem, acho que ela me conhece melhor do que eu, porque eu começo a falar uma coisa para ela, às vezes não precisa de eu nem usar todos os sinais, ela já entendeu tudinho. Ela sabe se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô nervosa, entendeu? Então, ela para mim hoje, ela é um exemplo de pessoa que hoje eu vejo que Deus me capacitou, entendeu? Para estar educando ela devido à pessoa que ela é hoje. Entendeu? Eu não aceito, um exemplo, a minha mãe, tem dia que ela fala, Ana Clara mentiu. Eu falei, mãe, ela não mentiu, a senhora deve ter entendido errado, porque ela tem 81 anos, então a comunicação das duas é muito difícil. Então, uma das qualidades que a Ana Clara tem é ser carismática, ela é uma pessoa boníssima, o coração dela é um coração, mesmo com 26 anos, é um coração puro. Então, e mentira, Ana Clara detesta mentira. Então, eu vejo nela hoje, é uma pessoa que eu posso me apoiar. Quando ela é do esporte, é por ela que eu enfrentei tudo isso. Foi por ela, entendeu? Então, eu agradeço muito a Deus pela vida dela, né? Por ela ser o que ela é. Pra mim, ela é perfeita. Como vocês aprenderam a comunicar com ela? O Valmir, ele tem muita dificuldade. O Valmir não sabe muitas Libras. Mas eu aprendi com ela. Com a convivência com ela. O básico necessário para comunicar com ela já sabe mais. Ela é testemunha de Jeová, então ela se identificou muito com eles, porque lá dentro eles se comunicam com ela através de Libras, entendeu? A falha da igreja com a gente foi essa, né? Então, eu até levei esse assunto uma vez, antes da Ana Clara frequentar os testemunhos de Jeová. Igual a mãe falava, filha, leva a Ana Clara na igreja. Eu falava assim, mãe, no início eu até levava. Aí eu falava, mãe, a Ana Clara não resolve muito levar a Ana Clara na igreja, porque ela não entende nada do que o padre está falando lá na frente. Lá no Salão do Reino, foi diferente, ela foi acolhida na linguagem dela, ela se aperfeiçoou. A Ana Clara fala qualquer assunto em Libras. Se você quiser falar de qualquer assunto com ela, usando Libras, ela vai saber se comunicar. E a luta dela hoje é sobre a implantação de mais intérpretes no Esperança, por exemplo. Quando ela se formou agora há pouco tempo, em manicure, né? Ela foi uma desse destaque, porque ela até pediu para o próprio prefeito para ter mais. E ele fez assim, Ana Clara, o surdo em si. A Ana Clara, eu estou falando da Ana Clara porque ela é minha filha. Por exemplo, ela conseguiu tirar CNH. Ela tomou uma bomba. Só que antes, quando o marido dela, o ex-marido dela foi tentar CNH, a gente sofreu muito, a gente lutou muito para conseguir um intérprete na prova de legislação. Então ele tomou umas 4 bombas, porque uma pessoa surda fazendo prova num monte de ouvintes, aí
um belo dia o David não pôde acompanhar ele na prova, ele pediu para mim ir. E lá na prova eu debati com o delegado. Falei para ele, você se coloca no lugar dele. Se o senhor fosse fazer uma prova em japonês, por exemplo, o senhor iria se sair bem? Ele falou, não. Mesmo caso é o Jonathan é surdo, ele tem a linguagem dele. Ele não é obrigado a saber português. Aí a partir daí eles liberou o intérprete. Aí ele passou. Depois veio a Ana Clara já não teve dificuldades porque ela já teve direito ao intérprete, tomou uma bomba na legislação e uma na rua. Hoje ela tem a carteira. Então, pra gente foi uma conquista, entendeu? Super cautelosa, sabe? Tranquilíssimo. Mas Eu fico ali agarrado no freio de mão. Então ela reclama muito, ela fica muito triste quando ela vai no médico, por exemplo. Ela não tem. Ali não tem o intérprete. Além de não ter o intérprete, eles não liberam a internet para ela ter acesso ao ICOM. ICOM é uma equipe de intérpretes que estão ali disponíveis 24 horas para o surdo. Então, aqui, por exemplo, se ela tivesse aqui e quisesse interagir da conversa, era só ela acessar o ICOM e a pessoa ia interpretando para ela ali simultaneamente. Então, ela fica muito triste quando ela não pode, pelo menos, ter acesso ao ICOM. Esses dias mesmo a gente foi fazer uma reclamação no PROCON, a moça do PROCON falou que não podia permitir que ela acessasse a internet porque eles não tinham a senha. Ela quis ir embora, ela começou a chorar. Eu falava, calma filha, deixa a mamãe explicar para elas. Vamos tentar, né? Porque a gente foi lá fazer uma reclamação de uma empresa, então, só que ela quer se interagir com o assunto, então nem sempre isso é permitido, mas até que lá vai, vamos ver, um dia de cada vez a gente vai conseguindo. E às vezes a gente fala que filhos não mudam o casamento, muda assim, muda o casamento assim. A nossa filha mudou o casamento. Me deu força para que eu continuasse e até hoje ela é motivo a gente estar. Na verdade, a Ana Clara ela é tão madura que quando o Valmir se separou, que a gente voltou, ela foi contra. Ela falou, mamãe, não, você vai sofrer tudo de novo. Ela foi contra a gente voltar. Tanto é que ela se separou do marido dela, ela ficou 4 anos casada. Sofreu muito, mas depois que ela decidiu continuar a vida dela, parece que ela amadureceu, é outra pessoa. Sofreu, mas agora ela decidiu. Então, a Ana Clara, às vezes eu fico até assustada, né? Assustei muito com essa decisão dela de não querer voltar, de medo de sofrer de novo. Então, mas ela me ensina muito, Ana Clara. Parece que tem hora que troca. Lá em casa, às vezes eu considero a filha, às vezes eu sou mãe da minha mãe. É uma loucura, tem de... Uma troca de experiências, né? Às vezes eu tenho que ser brava com minha mãe, isso me deixa às vezes muito triste, porque é a pessoa que me criou, que me deu a vida, né? Então às vezes eu tenho que ser firme com ela, depois parece que eu fico bem triste, mas é necessário, porque ela já está com 81 anos, às vezes Como dia 12 também é dia do Santo Carlos Acutis, nosso beato, gostaria de pedir vocês para deixar uma mensagem para toda a juventude. E se for possível, a gente puder falar um pouco em Libras para a gente, para lá, para o pessoal que está assistindo. Você quer falar? Necessário, papai, mamãe, que a mensagem que eu tenho para dizer para os jovens é aquilo que eu falei mais cedo, né? Que peguem o sangue, que vocês acabou de falar alguns, Carlos, tentem ser um pouco mais solidários com seus amigos, né? Com as pessoas que vivem em volta de você,
para que esteja um rumo certo na vida, um rumo de Deus, né? Um caminho melhor de luz. Acho que igual o Santo Carlos, desde adolescente, se propôs um pouco da história que eu ouvi dele, é muito bonita, né, cara? E com certeza vai salvar vidas, porque a santidade não é fácil, né? Acho que toda a história de santo tem um artigo, tem um propósito. Eu acho que ele veio para isso, para ter um motivo maior para os jovens do Brasil, principalmente, se espelhassem nele, né? Se espelhem nele, porque o caminho da igreja é o único caminho possível a se ter uma vida mais digna, a se ter amigos de verdade, que não te levem para o lado escuro da vida. A vida são momentos, eu falei isso um pouco mais cedo, mas são momentos que, se você conseguir viver em santidade, será para Deus, né? A sua família, e você só tem que plantar hoje bem para colher amanhã felicidade, fé, né? Harmonia com a sociedade hoje em dia, que está tão, como se diz, está se deteriorando, né? Não digo o celular, a internet, elas são coisas que podem ser usadas para o bem e também para o mal. Então a escolha é sua. Então pega aí o Santo Carlos como um intuito de que a igreja pôs na vida do jovem hoje. Então ele veio com essa titularidade, na verdade. Eu acho que ele está aí para a igreja e apareceu, né, no momento certo. O mundo precisa de um santo jovem, que precisa ser direcionado, né, mais bem visto, né, mais bem, como se diz, aceito, porque às vezes a pessoa tem um certo preconceito, porque é um jovem ainda, né, mas que a gente for ver a história dele, como é bonita, com certeza a gente vai dar uma confiança, né, que Deus pôs uma pessoa aqui na terra para nos iluminar, que sirva de caminho nos jovens de hoje, principalmente os daqui, de Boa Esperança, né? Um belo projeto de vocês, parabéns, que Deus continue iluminando vocês aí a esse projeto, salvando vidas, né? Puxando a conversa para o lado do bem. Ressaltando que o lema da Pastoral de Sobriedade é: me ame quando eu menos mereço, porque então quando eu mais preciso. Então eu gosto muito dessa frase. Quando menos merecia. Que a gente viveu, né? Quando ele menos mereceu. Mas fui amado. Fui contra, né? Uma opinião da sociedade em dar apoio para ele. A gente está junto até hoje, não quer dizer que a gente não tem problema. A gente tem problema sim, mas estamos aí, vivendo um dia de cada vez. Você pediu para falar alguma coisa? Livro, sinal de Jesus, esse aqui. Deus, isso aqui. Fé, esse aqui. Fé. É isso, gente. A gente queria agradecer a presença de vocês, foi muito importante para a gente. Eu acho que é um tema que a gente vê muito hoje entre os nossos jovens, que é em relação às drogas, que a gente vê muito, pode passar ali na beira-lago, vê muito. Também queria, nós puxando conversa, a gente queria deixar uma lembrancinha com vocês. Que chique. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade, a gente espera que essa conversa aqui, assim, possa, porque na verdade o grupo de partilha é isso aqui, entendeu? A gente acha que quem vê pensa que é uma loucura, mas isso aqui é a experiência de um. A doença da adicção, ela não é tratada com remédios, sabe, com injeção, com tomar algo, não. Ela é tratada com o que você ouve e o que você consegue tirar do coração. Eu, por exemplo, eu falei para vocês, eu agradeço muito essa oportunidade, que aqui nós vamos pedir para ela perdão, porque eu sei que ainda vou errar, vou continuar errando, né? Mas a gente vai continuar junto.
Independente daquilo que vai acontecer agora para frente, eu tenho fé em Deus, né? Que Ele vai me dar força, vai capacitar ela mais ainda, a gente seguir a nossa luta, tentando salvar vidas lá fora. É o que vocês estão fazendo aqui também. Que Deus possa estar abençoando a caminhada de vocês também, né? E entre a minha família, né, que é a minha família, mãe, pai. Meu pai eu perdi com 41 anos de idade, infelizmente com droga, no sargento, por causa do álcool. Então eu vim de uma família totalmente desestruturada, mas há uma esperança para quem realmente quer e para quem realmente precisa de ter uma solução na vida. É Deus. Isso, tem um caminho. O caminho é esse, é procurar a sua igreja, né? Procurar a sua fé em Deus, para que ela possa te mover naquele lugar obscuro, que vale a pena. E a Pastoral de Sobriedade está de portas abertas, todas as terças-feiras, no Centro Pastoral, às 20 horas. Nossa reunião agora do máximo 1h30, né? Que a gente tem que fechar o Centro Pastoral no máximo 9h30, então não é muito prolongado, não. Mas graças a Deus a gente está lá, firme e forte. O dia que vocês quiserem fazer uma visita, estamos de portas abertas. E obrigado a você que acompanhou a gente nesse programa e até o próximo Chama Conversa. Tchau!